Então, pessoal, boa noite a todos, sejam super bem-vindos, né? Então, a gente está aqui com o time, né, da Confraria. Então, o que é a Confraria? É um grupo de executivos, a gente tem encontros mensais com temáticas diversas, tá? E o grupo são formados com executivos de vários estados, tem pessoas também de fora do Brasil, e aí numa pegada muito legal que a gente está falando de unir vários silos, né? Então, a gente está falando de Toyota, Volvo, tem Renault, tem John Deere, né, tem Johnson Johnson, UOL, enfim, tem várias outras empresas de segmentos bem diferentes, de áreas distintas. Então, aqui não é um clube da bolinha da área financeira, da área de RH, enfim. Então, é bacana pela diversidade e o repertório que a gente discute as temáticas. Então, aqui o Eduardo faz parte da nosso Connect, né? Foi convidado até pelo Felipe, enfim, que a gente fez as conexões. E aí surgiu a oportunidade de estar trazendo vocês enquanto case, né, contar um pouquinho da trajetória da Pipefy, a trajetória, né, sua, do Alessio, enquanto empresário, um founder, essa visão realmente de olhar a transformação, essas perspectivas. E aí vai ser um bate-papo bem bacana, interessante, com várias interações, então fiquem à vontade, pessoal, para estar interagindo aqui também. E aí a condução vai ser aí com o time da Pipefy na noite de hoje. Então, gente, muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem compartilhando conosco, né? E aí vai ser uma noite de bastante aprendizagem. Alessio, já fica contigo, não sei se o Edu quer falar alguma coisa também. Eu queria dar um contexto rápido e breve aí, acho que é uma coisa que eu já falei para a Silvana desde o começo dos nossos encontros aqui, que a gente fala muito em transformação digital, a gente fala muito nos principais polos também do nosso país, em termos das regiões em que a gente está distribuído aqui dentro do Connect. Eu sei que a gente tem uma presença muito grande do pessoal de Curitiba, né, aqui. Então, assim, a gente está vendo muito na prática e aprendendo muito nos últimos 6 anos aí sobre como as empresas estão se transformando e estão entrando, né, em diferentes ondas específicas para o futuro aí. Para mim foi um match perfeito, assim, trazer um pouco mais de um case global criado aqui em Curitiba, né? Inicialmente por curitibanos, como o Alessio, por exemplo. Então, contar um pouquinho mais esse case. Ao mesmo tempo, também a gente já teve encontros aqui para falar sobre, né, investimento anjo, sobre estruturação e um pouco mais do mercado de startups. Então, achei um match perfeito de temas aqui, em termos de falar um pouco mais sobre esse case. E acho que, principalmente, passando a bola para a Alessia, assim, eu diria trazer uma pessoa que é tão apaixonada e comprometida com a resolução do problema como o Alessio, assim. Então, eu até, inclusive, dou a introdução aqui de que eu aprendi muito com esse cara, né, ao longo dessa jornada aqui, né, que a gente está co-criando e construindo nessa empresa. E é muito massa ver o comprometimento com a resolução do problema de gestão de processos, como digitalizar mais né, o cenário das empresas. Então, eu só queria dar esse contexto, né, do porquê trazer esse encontro e agradecer a todo mundo aí pelo tempo. E, Alessio, deixa eu passar para ti, para você se apresentar aí. Beleza, pessoal, obrigado pelo convite. Fico feliz até de poder participar aí como convidado da conferência. Esse é um tipo de iniciativa super válida e ajuda muito, né, a criar esse nível de proximidade, você abrir o capô, trocar insights, o que funciona, o que não funciona. A minha ideia hoje aqui, eu acho que não existe certo e errado. Acho que eu vou compartilhar um pouco aqui da minha trajetória do case Pipefy. E quando for falar da nossa prática, igual o Eduardo falou de tecnologia, eu não gosto de sentar e falar assim, o jeito certo de pensar em tecnologia e transformação digital é por esse caminho aqui. Eu acho que o que acontece é que a gente está num lugar extremamente privilegiado, que a gente fornece soluções de tecnologia para milhares de empresas e a gente assiste de camarote quem está andando rápido, quem não está. E a gente conseguiu perceber que alguma dessas empresas tem algumas coisas em comum, quando elas são bem-sucedidas em adotar tecnologia, e tem algumas coisas em comum também quando elas erram nesse processo, e o processo de transformação da sua tecnologia, ou de tentativa de ser mais lean também não dá certo. Eu vou compartilhar um pouco do que a gente viu, né, lidando com todas essas empresas ao longo
do tempo e o que a gente encontrou, pelo menos, em alguns padrões, assim, de certo e errado, desafios mais comuns, erros mais comuns que a gente vê passando por essas empresas que vêm interagindo com a gente. Mas eu vou explicar um pouco mais de Pipefy mais para frente. Conectando os pontos, né, do porquê que eu sou apaixonado por esse tema, vi alguns exemplos de empresas bacanas e acho que eu devo conhecer alguns dos profissionais que trabalham com vocês. Eu sou de Curitiba, sou formado em administração de empresas na Federal do Paraná, tenho formação Lean, comecei minha carreira trabalhando com consultoria, turnaround, trabalhando com um centro de excelência em processo, trabalhava numa consultoria que fazia turnaround chamada Go4, que a gente administrava várias empresas da região, e basicamente era parte, naquela época, de um grupo interno de consultoria, que era composto por Green Belts e Black Belts, e a gente fazia redesenho de processo, reduzir lead time, estabilizar processo, reduzir custo, melhoria operacional, seja lá o que né, as empresas do portfólio precisavam. E naquela época, eu não só aprendi muito né, do mundo Lean, depois me certifiquei também, né, me tornei um Black Belt, mas eu aprendi muito a como lidar com tecnologia. Porque naquele tempo, o meu time, os profissionais mais sênior, que eram CEOs das empresas do portfólio, né, que refaziam esses desenhos de processo, basicamente eu trabalhava junto ali, mas como eu era o mais júnior, né, o membro júnior do time, o que era nerd, eu sempre trabalhei com TI a minha vida inteira. Eu era o responsável por entender as necessidades de mudança e o que a gente tinha que refazer nos desenhos do processo, pegava a anotação BPMN, redesenhava o processo lá como tinha que ser, e eu ia sentar com as áreas de IT das empresas do portfólio para, de fato, fazer a implementação da mudança. Então, eu briefava o que tinha que ser feito, os processos que foram redesenhados, e fazia o acompanhamento até o projeto atingir o critério de sucesso, seja lá qual era o KPI que a gente estava querendo melhorar na época. Então, eu fui, praticamente por osmose, um super cliente de soluções de gestão. E eu lidei com tudo que vocês imaginam, SAP, TOTOS, software vertical, era Salesforce, era software de sistema de logística, cara, tudo que vocês imaginam. Workflow, Fuego, Pegasystem, ServiceNow, cara, tudo que vocês imaginam, né? Eu vi passar muito partnering, né, com a área técnica dentro da empresa para implementar e fazer as mudanças que precisavam. E aí foi uma super escola. Eu saí da Go4, criei minha primeira empresa, que era um marketplace de serviços chamada Acesso Zero, talvez vocês devem ter ouvido falar em Curitiba. O negócio era legal, pequeno porte, chegou a ter 1 milhão de usuários, a gente breakivou, eu acabei vendendo a operação para o apontador.com, que depois foi comprado pela Movile, que é a dona do iFood. E basicamente, depois da aquisição, eu fiquei responsável por implementar o modelo de negócio da minha primeira startup dentro do grupo Apontador e, por consequência, dentro do grupo Movile, né? E eu tinha metas, earn-out goals, atreladas à aquisição, de implementar esse modelo de negócio que a gente tinha. Da parte do negócio com os clientes, não tinha nenhum desafio, nenhum gargalo, assim, estava andando super bem. O gargalo para a gente conseguir fazer essa transformação dentro de uma operação que era 100 vezes maior que a nossa, era a capacidade do TI processar o backlog de solicitações que a gente fazia. Precisa implementar um processo aqui de aprovação, precisa de um processo financeiro, precisa de um processo de logística, precisa de um processo de aprovação e revisão de contrato com o jurídico, financeiro e o cliente. Toda vez que eu precisava implementar um processo desse, eu lembro que eu tinha que abrir um ticket para a área do IT, eles demoravam umas 2, 4 semanas para ouvir o que eu precisava fazer, e geralmente para priorizar aquilo que eu pedi, eles pediam uns 2 meses, 4 meses às vezes, e mais uns 100, 200 mil de budget para gastar com mão de obra, de prestador de serviço, implementador, e mais as soluções do software específico que a gente precisava para resolver o problema. E foi bem ali que eu tive a ideia do Pipefy, porque eu comecei a olhar e existia várias indústrias já no segmento de software que estavam passando por um processo de consumerização, que é fazer o quê? Ajudar uma pessoa de negócio a conseguir resolver o problema dela sem precisar de investimentos pesados
em desenvolvimento de software customizado, ou sem precisar investir de forma pesada em mão de obra de IT para conseguir implementar essas soluções. Há 10 ou 15 anos, se você quisesse publicar um e-commerce, você como um pequeno lojista, você ia ter que gastar, no mínimo, uns 60, 70 mil reais com um prestador de serviço de TI para configurar o ambiente, subir a loja na internet, fazer todo o setup de infraestrutura de e-commerce. Hoje, um profissional criativo, uma Instagrammer que trabalha com moda, se ela quiser publicar um e-commerce, ela vai no Shopify, em 2, 3 horas ela está no ar, com uma loja que é bonita, é escalável, tem as mesmas features que a maioria das soluções Enterprise tinha no passado, e ela conseguiu resolver a jornada dela sem fazer aquele investimento pesado e sem ter que esperar tanto tempo para conseguir ver a solução dela no ar. Isso eu comecei a ver um padrão em várias verticais. Na parte de analytics, antes tinha os grandes BIs corporativos, aí começou a aparecer o Power BI, que já era um pouco mais fácil de usar. Em e-commerce, o Shopify. Em atendimento ao cliente, surgiu o Zendesk. Em vendas mesmo, hoje já virou uma solução complicada, mas o próprio CRM, quem usou Siebel, sabe a dor de cabeça que era o Siebel, era impossível de adicionar um campo. E na época veio a Salesforce, que era super fácil, intuitivo, no começo, né? Agora já ficou difícil, mas você ia lá e conseguia usar, configurar, era super fácil e intuitivo. Eu comecei a olhar essas soluções e pensei assim, tem tanta solução especialista para um tipo de problema, mas não tem nenhum workflow, uma solução de gestão de processo que uma pessoa não técnica consiga configurar e usar com o time. Vide eu mesmo sofrendo dentro da empresa que tinha comprado meu último negócio. E foi mais ou menos ali que a ideia do Pipefy nasceu. Eu não quis desenhar o próximo grande workflow corporativo, a próxima grande solução de transformação digital. Naquela época, de uma forma muito egoísta, eu pensei, vou fazer uma solução que seja fácil e intuitivo para uma pessoa não técnica conseguir modelar, implementar com o time e manter, sem precisar ficar pedindo ajuda para o TI o tempo inteiro. Isso vai ser bom para ela, porque ela vai ser empoderada, mas vai ser excepcional para o TI também, porque ele vai guardar os recursos e as horas de trabalho que ele tem disponível para fazer a atualização do SAP, migrar do on-premise para o SAP HANA, para as grandes coisas que o TI precisava se preocupar. Isso daria vazão para as áreas satélite da empresa conseguir ter mais controle e ter muita automação de processo na hora de tocar esse processo no dia a dia. E foi assim, mais ou menos, que o Pipefy nasceu, né? E desde então a gente veio crescendo aí bastante. Antes de eu entrar e começar a explicar Pipefy, dúvidas, curiosidades, alguma coisa que você gostaria de saber? Pessoal, fique à vontade. Alessia, eu te sugeri para falar mais sobre o Pipefy, porque foi bem interessante a introdução e eu vejo parte dessa realidade, por exemplo, na empresa em que eu trabalho hoje. Então, acho que vai ser bem legal ouvir. Ah, legal. Eu peguei o case e vou focar muito, assim, claro, vou dar um overview do Pipefy, alguns clientes que a gente trabalha, mas eu vou focar bastante em explicar qual é o problema que a gente resolve, tá? Vou focar mais no problema e os desafios que os clientes têm. Eventualmente, se vocês quiserem daí que o time faça explique depois a solução, vocês têm os contatos aí, o pessoal pode falar com vocês. Acho que a ideia hoje aqui é mais, assim, se eu fosse dar advice para um amigo, como ele fosse comprar solução e comprar software de transformação digital, o que que eu diria para ele? Como é que eu explicaria um pouco do problema que a gente resolve? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. O que o Pipefy faz, né? Via de regra, igual eu falei para vocês, a gente é uma ferramenta de automação e gestão de workflow, né? Hoje, a gente já opera em escala, né? A gente tem clientes em vários países, e quando você olha em ferramentas de gestão de processo, a gente é reconhecido como uma das melhores do mundo, né? A gente já está no quadrante de líderes ali para gestão e automação de processo dentro das empresas. Se o teu time faz gerenciamento de requests, aprovações, gerenciamento de solicitações,
e vocês precisam entregar uma experiência melhor para o teu stakeholder, seja um colaborador, um cliente ou um parceiro, e você precisa que esse workflow ele seja bem executado, que você tenha controle, que você queira automatizar o máximo que você pode esse workflow, o Pipefy é um sério candidato a ser uma boa solução para resolver o teu problema. Aqui só algumas logos de clientes que trabalham com a gente. Acho que tem alguns profissionais até aqui que hoje já devem ver Pipefy dentro das empresas onde trabalham, ou já devem ter visto alguma implementação de Pipefy. Então, a gente trabalha com empresas no segmento tech, a maioria das startups, no segmento alto, indústria de maneira geral, a gente tem vários clientes legais também. Serviços financeiros, a gente tem muito cliente no segmento financeiro, a maioria dos bancos, a maioria das seguradoras, as fintechs também são bem clientes nossos, Nubank é cliente nosso, Banco Neon, enfim, a grande maioria dessas empresas. Tem alguns clientes no segmento telco, a gente tem muita consultoria que usa o Pipefy, principalmente nas operações de BPO, né, que precisa ter processo eficiente, com bom controle de SLA, e no segmento de bem consumo também. Algumas dessas empresas aqui são brasileiras e a gente atende no Brasil, e algumas dessas empresas aqui também a gente atende fora do Brasil. Coca-Cola é fora do Brasil. Office Depot, né, não é brasileiro. E Bimbev, a gente atendeu primeiro fora do Brasil para depois vir para o Brasil. A gente tem clientes em várias regiões diferentes aí. Uma coisa legal também da empresa, que eu acho que vale a pena, né, a gente tem, acho que conhecimento para compartilhar, que a gente foi eleita uma das melhores empresas para se trabalhar na Bay Area. Eu estou em São Francisco hoje, e a gente é uma das empresas mais admiradas dos Estados Unidos quando você fala em relação à diversidade, seja de cor, de gênero, ou oportunidade de desenvolvimento profissional, a gente é super bem avaliado. Isso aqui foi uma pesquisa que eles fizeram com mais de 10 mil empresas de software nos Estados Unidos, a gente foi ranqueada aí e ganhou esses 3 prêmios, né, como a melhor empresa do setor. Mas o que a gente faz? E que problema que a gente resolve? Aqui eu vou começar com uma piada, enchendo o saco do TI, porque eu sou de TI também, então, né, posso falar bastante. Quando você pensa em ser humano, de maneira geral, você pode separar a humanidade em 2 tipos de grupos. Você pode trabalhar com as pessoas que são não técnicas e as pessoas que são técnicas. As pessoas não técnicas, geralmente, elas têm dificuldade para adotar a tecnologia, são pessoas com um perfil mais emocional, gostam muito de lidar com pessoas. Geralmente as pessoas trabalham ou em RH, ou em vendas, ou em marketing, ou até em finanças, são mais organizados, metódicos lá. Eles são muito focados no outcome, no resultado que eles querem alcançar. Não interessa o que essa porcaria faz aqui, eu só quero pedir uma pizza. Me ajuda aí, neto, né, sobrinho, tá? Vai lá, ele tá focado mais no resultado. E são pessoas que não são tech-savvy. Tecnologia é um bicho estranho para ele. Quando você pensa em pessoas de tecnologia, geralmente são pessoas que gostam de testar coisa nova, só pelo prazer de testar coisa nova. Às vezes. Gosta de sempre estar vendo jeitos novos e diferentes de fazer as coisas. São pessoas lógicas, muito racionais, elas gostam de entender o porquê das coisas, e são geralmente pessoas que trabalham, né, em atividades que são mais racionais do que relacionais. Então, engenheiro de software, engenheiro civil, enfim. Esse pessoal mais quer resolvedor de problema. E eles gostam de aprender novas metodologias e novos softwares, encontrar novos hacks para fazer com que o dia a dia deles seja melhor. Quando você pensa em todo o histórico de transformação digital nas empresas, a espécie do TI foi quem liderou a primeira onda de transformação digital. O CIO da empresa, o departamento de IT, pegou prestador de serviço, comprou ERP, implementou RPA dentro da empresa, de automação com robô, pegou um monte de solução especializada e eles fizeram a primeira onda da transformação digital na maioria das empresas. O que é, geralmente, essa primeira onda? É uma combinação de várias soluções que essas empresas adotam. Um RP, 1 ou 2, 3 soluções verticais, dependendo do segmento onde trabalha, muito software customizado dentro da empresa. Se é um pouquinho mais moderno, deve usar RPA, robô,
dentro da empresa já para ganhar mais eficiência, usam soluções que a gente chama de iPaaS para manter todos esses softwares integrados e muita mão de obra de TI, né? E aí você olha, no sul, Curitiba, Pélissari pra caramba, Accenture, Stefanini pra caramba, né? Muita mão de obra de TI. E essa foi a primeira onda de transformação digital. Num banco, foi entregar o Internet Banking. Foi numa dessa, num banco, numa esteira de crédito, fazer o processo de aprovação mais ou menos automatizado. Numa empresa de logística, né, ou de manufatura, foi a cadeia logística. Foi lá, integrou e fez essa primeira onda de transformação digital. Mas o que as empresas estão começando a perceber, agora que elas adotaram todas essas tecnologias, é que elas montaram uma coxa de retalho enorme. E para gerenciar dezenas de softwares diferentes, é um abacaxi. Para manter, para continuar customizando e para integrar esses softwares diferentes, demanda muita mão de obra e, às vezes, muita mão de obra especializada em um fornecedor específico, e isso acaba virando um grande problema dentro da empresa. Outra coisa que a gente percebe é que essas soluções, elas serviram muito para a primeira onda de transformação digital, porque a empresa tinha budget, tinha awareness a nível executivo, todo mundo estava empolgado, e eles foram lá e compraram aquela tecnologia. Só que eles começaram a perceber que essas soluções legadas, elas são caras, seja para implementar, mas para customizar também. E caso o teu processo seja um processo muito dinâmico, que você está repensando ele ao longo do tempo, você adaptar essas plataformas, ou reprogramar, ou fazer essas customizações, vai ficando caro. Vocês sabem, né? Quem não implementou SAP on-premise fez um monte de customização, e aí a cada atualização de SAP é uma dor horrível para conseguir manter e fazer a migração. Esse é um exemplo. E um outro problema que a gente vê acontecendo também no mercado é o que a gente chama de Shadow IT 2.0. Porque se antes, há 10 anos, tinha aquele estagiário que fazia um aplicativo em Access e escondia debaixo da mesa, na máquina, e aí a hora que esse estagiário saía, ou esse analista saía, ninguém conseguia dar manutenção naquele app custom que foi feito. Hoje, as áreas de negócio estão comprando um monte de solução cloud, que muitas vezes não são seguras, não são escaláveis, não integram com o stack, e às vezes as áreas de negócio estão comprando sem nem envolver o IT. Isso é mais um desafio, que é a área da IT está super preocupada com segurança, compliance, e está super preocupada em como educar a área de negócio a conseguir consumir e usar software direito no dia a dia. Então, a gente vê esse desafio lá. Por que esse problema acontece de maneira geral? E começando a entrar no problema que o Pipefy se propõe a resolver. As soluções no extremo do TI, elas são boas, elas são escaláveis, elas são parrudas, e elas resolvem o problema. Elas são boas, só que elas são boas para resolver os grandes problemas da empresa, tipo os itens A da tua curva ABC, aqueles grandes processos que você tem budget, tem visibilidade, tem ROI, e tem poder dentro da empresa para conseguir emplacar, priorizar e colocar tecnologia para dar eficiência. Só que o problema é que essas soluções, aquilo que eu falei, elas são pesadas do ponto de vista mão de obra, elas não são rápidas para implementar dentro das áreas de negócio, caso você queira alguma coisa mais a nível departamental, e isso gera um backlog de TI infinito. Mesmo que a empresa tenha budget e interesse em usar essas grandes ferramentas, as áreas de negócio ficam pedindo uma fila infinita de coisas. E, às vezes, as áreas de negócio começam a competir entre elas para conseguir ter as demandas delas priorizadas pelo IT dentro da empresa. Isso não é sadio. Num outro extremo, quais são as soluções que geralmente as áreas de negócio conseguem usar? Excel, caixa de e-mail, ferramenta de colaboração leve, tipo Task Management, Trello, Asana, Monday, Airtable. Essas soluções, elas são fáceis de usar e adotar por uma pessoa não técnica. Só que quando você pensa em segurança da informação e capacidade de automação num processo, de você criar um fluxo padrão de execução e automatizar essa execução, a maioria dessas soluções são muito limitadas. Para você começar a quebrar uma planilha de Excel e você começar a não ter confiabilidade daquela planilha que foi criada no Excel, né? Quem não tem base de clientes 1, base de clientes V2, base de clientes V3, aí o cara vai,
para não perder o histórico, ele começa a renomear os arquivos, chamar de old, velho, e vai guardando isso aí. Isso é extremamente prejudicial para uma empresa conseguir escalar. E esses dois extremos é que criam um abismo entre as áreas de negócio e a área do IT, porque as ferramentas do IT são muito parrudas, mas são inflexíveis, e as ferramentas de negócio são fáceis e intuitivas de usar, só que elas não escalam. Elas são limitadas à medida que você começa a ter mais complexidade para gerenciar dentro da empresa, ou você quer mais eficiência para fazer a sua transformação digital. E é um problema que todas as empresas têm. É aquilo que a gente fala das ondas de transformação digital. Provavelmente há 15 anos atrás ou mais, já foi implementado o Oracle, o SAP na tua empresa. Aí, provavelmente, há uns 12, 7 anos atrás, foi implementado o Workday, o Ariba, o Coupa, o CRM, a Pega, a ServiceNow, a Appian. Isso aqui resolveu os grandes processos da empresa. Só que quando você olha todos os departamentos que uma empresa tem e as dezenas de processos que estão acontecendo dentro desses departamentos, que na verdade representam 65% de todos os processos da empresa, isso que a gente chama de long tail ainda está na idade da pedra. Ainda está em planilha, ainda está em caixa de e-mail, ainda está sendo gerenciado de forma super ineficiente. E é justamente ali que o Pipefy trabalha. A gente ajuda esses departamentos na empresa a criarem processos que são super eficientes, que a gente faz isso com muita automação de processo, muita visibilidade, controle, relatório, analytics, justamente para essas áreas de negócio que são focadas em atendimento de chamado, request, solicitação. Então, quem são os grandes clientes Pipefy? É back-office de finanças, back-office de RH, back-office de atendimento ao cliente. E, basicamente, o que a gente fez? A gente criou uma solução que a gente chama de no-code, que basicamente é uma solução que você não precisa saber programar, e você consegue desenhar workflows para guiar o passo a passo da execução do teu time, e você consegue automatizar a execução do teu time. Se você tem regras de negócio, que você já sabe a alçada, quem aprova o quê, você consegue automatizar tudo isso. A gente consegue não só pegar um processo sozinho e orquestrar a execução desse processo de ponta a ponta, mas caso precise integrar com os sistemas legais da empresa, a gente também tem os módulos de integração de uma forma que isso seja com o menor custo de desenvolvimento possível, menor necessidade de mão de obra especializada possível. Então, não é que o Pipefy queira ocupar o lugar do SAP, ocupar o lugar da ServiceNow dentro da empresa. A nossa missão, que é o que o Duba falou, é empoderar o doer. E a gente entende que o doer é a pessoa que está lá na operação, que não tem background de TI, que ele precisa ser mais eficiente, precisa de mais controle, e ele quer reduzir a quantidade de tempo que ele gasta com atividade operacional, manual, para fazer coisas que agregam mais valor para ele. E a nossa tecnologia ajuda nesses processos long tail. Só exemplos, assim, para vocês entenderem bem fora da caixa. Aqui eu coloquei segmentos mais enterprise, assim, pra vocês terem ideia mais ou menos do que a gente faz, mas a gente trabalha desde startup. Sabe a Santa Massa, que faz pão de alho para churrasco? A Santa Massa usa o Pipefy. Tipo, serve para qualquer tipo de empresa, mas só alguns exemplos aqui. A OTAN e a IBM Operations, na Europa, usam o Pipefy para processos de RH, recrutamento, seleção, onboarding, agendamento de compromisso médico, criação de conta no TI, quando o cara está sendo onboardado, eles usam o Pipefy. A GE Healthcare, na Ásia, se você é um cliente da GE e abrir um chamado no segmento de equipamentos de imagem, esse chamado vai ser aberto com o Pipefy e a GE vai achar um parceiro local para atender esse teu chamado usando o Pipefy também. Esse aqui é sigiloso. Tem uma mineradora que infelizmente tinha uma barragem, essa barragem vazou, né? Impactou mais de 100 mil famílias, tinha pressão de Ministério Público, etc., para dar suporte emergencial para mais de 100 mil famílias, e essa mineradora contratou uma grande consultoria para atender essas famílias, né? Essa mineradora usa o Pipefy, desde recolher os documentos das famílias para poder fazer o reembolso e auxílio financeiro, a operação de call center, enfim, né? Todo o back-office. Esse aqui é um caso legal que é público, que é o Banco Santander, né? A gente tem mais de 14 mil usuários com o Santander, e eles usam a gente na área de BPO
para atendimento de POS, solicitações internas, gestão de facilities, enfim, a gente tem os mais variados tipos de clientes usando a nossa solução. Mas focando nos problemas em comum, né, o que eu vejo, assim, que parece que só troca a logo, né, na recepção da empresa, mas são coisas, assim, que a gente vê sempre as mesmas dores, assim, em comum. Primeiro, as pessoas reclamam que os processos são engessados. A gente vê muito, de forma muito recorrente, má gestão na cauda longa, que é dentro dos departamentos, desses times mais satélites, principalmente em relação à falta de visibilidade, falta de controle, ineficiência, falta de agilidade para a mudança desses processos, principalmente a cultura da empresa. E aí eu vou colocar um pouco de culpa na área de negócio. A gente vê muita área de negócio achando que adotar a tecnologia deveria ser responsabilidade do TI. E aí a área de negócio lava as mãos e tem uma postura um pouquinho reativa na hora de aprender a como usar a tecnologia para ser ineficiente. E a gente vê novos problemas aparecendo, que é essa coxa de retalho de vários softwares cloud que está vindo e as áreas de negócio estão adotando. Isso está sendo um problema em comum também. Se vocês perceberem que, eventualmente, tem alguma coisa aqui que é semelhante ao que está acontecendo na empresa de vocês, vocês não precisam ficar surpresos, porque a gente vê acontecendo com todo mundo, né? O que a gente vê do ponto de vista de nível de maturidade? Exatamente o que eu expliquei para vocês. A gente vê que as empresas já adotaram RP, já adotaram esses sistemas especializados. Quem é um pouquinho mais modernoso está usando a RPA para fazer automação com robô agora, mas ainda em alguns departamentos, algumas coisas bem específicas, a gente está vendo uma grande mudança de forma de adotar a tecnologia. Antes, quem comprava tecnologia era só o IT. As empresas mais ágeis, a gente está vendo que cada vez mais a área de negócio está comprando tecnologia e está se informando como comprar tecnologia, em parceria com a área de IT dentro da empresa. E a gente vê que, basicamente, tem uma segunda grande onda vindo, que é transformação digital não é mais emitir nota fiscal 100% automatizada. Transformação digital é fazer com que o long tail da empresa esteja com automação de processo e esteja com mais velocidade. E você só vai conseguir esse nível de capilaridade se você ensinar como a área de negócio deve comprar tecnologia e deve adotar a tecnologia do jeito certo. Isso que a gente vê como padrão nas empresas que são mais ágeis. Qual é a grande mudança que a gente está vendo? Se no passado só tinha as Big Four e a empresa comprava só em bundle dessas grandes soluções, e geralmente o parceiro local na região, ele vestia a camisa, né? Eu sou o cara de Microsoft, eu sou o cara de SAP, eu sou o cara de Oracle. A gente está vendo uma mudança muito grande em relação ao modelo mental, tanto de tecnologia quanto de como os parceiros trabalham. A tecnologia está ficando cada vez mais nichada e está surgindo soluções especializadas em resolver um problema pontual. Não é mais aquela grande solução generalista que você só vai comprar um módulo de um vendor específico. E aí aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de empresas, algumas públicas já ou não, mas a que nível de especialização que está chegando. Você pega o eShares, é um software para gestão dos acionistas da empresa, para definir quem são as pessoas que têm ação da empresa, quantas ações tem e qual que é a valuation dessas ações, e ele controla só isso, e todos os workflows que estejam atrelados à gestão das ações de uma empresa. Você pega uma solução especializada como o 15Five, que é uma ferramenta de RH para pesquisa de clima, e a única coisa que ele faz é um temperature check, que é a cada 15 dias fazer uma pesquisa com cada colaborador para ver como é que eles estão do ponto de vista pessoal. E é uma empresa que está abrindo capital já. Você tem soluções especializadas como o Datadog, que é um BI especializado em monitoramento de soluções de tecnologia. Não é mais o Power BI do passado, da Microsoft. Então, assim, as soluções estão ficando cada vez mais capilarizadas e mais especializadas. Por quê? É óbvio que essas grandes soluções, elas são competitivas? São, mas quando você começa a ter problemas de long tail na tua empresa,
você vai começar a segmentar. E aí vai surgir um DocuSign. A maioria das empresas, acho que vocês estão, já adotaram o DocuSign nos últimos 3 anos, principalmente depois do Covid. É uma empresa enorme, deve estar valendo uns 20 bilhões de dólares, e só faz assinatura de documento. E só. Essa especialização e essa fragmentação das soluções usadas dentro da empresa é um movimento macro que não tem mais volta, e a empresa que achar que vai tentar combater isso, acho que vai ter uma certa dificuldade. E isso está acontecendo principalmente porque que a gente percebe. Se no passado o processo de tomada de decisão era centralizado no TI, com grandes projetos de milhões de reais, aquele cronograma waterfall que demorava 1 ano e meio para atingir o processo final de implantação, acabou. Vocês já devem ter percebido na própria empresa de vocês. Você vai propor um projeto com 9 meses de implantação, eles vão falar, cara, você está louco? Né? As empresas quebraram esses grandes projetos em projetos pequenos, mais ágeis, e o processo de tomada de decisão não é mais quem é o meu grande fornecedor que é o meu canivete suíço. O processo de decisão é mais ágil. Qual é a melhor solução especializada em resolver aquele problema específico? E o parceiro de tecnologia, ele não é mais casado com o Pipefy, ele não é mais casado com a Oracle, ele não é mais casado com o Pipefy. O parceiro ideal de tecnologia, ele te mostra qual é a melhor conjunto de soluções para você resolver aquele problema específico que você tem. O parceiro é casado com o cliente, não com o vendor. Mas eu acho que é uma mudança mental de bons parceiros que a gente enxerga. E agora, por causa dessas soluções cloud e essa granularização, o que a gente percebeu é que quem está tomando decisão é a área de negócio. E se antes todo o conhecimento para tomar a decisão e a capacidade de testar uma tecnologia, adotar a tecnologia, que antes era centralizada dentro do TI, agora está na mão da área de negócio. E o cara tem Google, e ele vai pesquisar, fazer um processo de pre-work excepcional para descobrir qual que é o melhor fornecedor, e muito provavelmente, a hora que o cliente pegar a mão no telefone para aceitar fazer uma demo com um fornecedor, ele já esclareceu provavelmente uns 80% das dúvidas e ele já está decidido, inclusive, com qual solução ele quer avançar, por causa da internet. E porque a área de negócio hoje, ela vai lá, entra no domínio do prestador de serviço, faz um free trial, vê se funciona, vê se não funciona, faz uma POC super rápido. Acabou aqueles projetos de fazer um projeto, justificar, agora é tudo bem mais ágil e dinâmico de maneira geral. Alessio, se eu puder até adicionar, por exemplo, um exemplo bacana disso, você mostrou, né, algumas logos lá, né, naquele slide inicial. Se a gente vê uma das grandes e mais que mais representa ali as logos é a Kraft Heinz, onde eu tive a oportunidade, há uns 3 anos atrás, como vendedor, de trabalhar nessa parceria com eles, onde se a gente vê como isso aconteceu, eles também são uma operação que, na verdade, a gente atende eles na Itália hoje, e onde tudo começou com a trainee, Eleonora, eu lembro o nome dela, criando o projeto de trainee dela. Né? Então, como trainee da Kraft, ela tem 1 ano ali para desenvolver algum projeto de melhoria específico para a área. Como trainee da área de marketing, né? Ela simplesmente chegou pelo Google até o Pipefy, e principalmente quando a gente pensa, né, em termos até de vendas ou contatos estratégicos, né, muitas pessoas argumentariam de que o estagiário ou o trainee é o teu nível de contato que você não quer buscar, né? Você quer um decision maker. Mas veja como muda completamente essa perspectiva, uma vez que eu penso numa pessoa que está sendo empoderada por uma tecnologia para trazer e propor uma solução, né, e trazer até um valor de uma maneira bem rápida e simplificada para a área de negócio, para que isso possa escalar, né, bottom-up, né, para a tomada de decisão. Inclusive, foi um processo, por exemplo, de fazer uma primeira call para entender um pouco mais do projeto dela e o problema que eles tinham, né, na colaboração com uma agência externa de marketing, na solicitação de criação de diferentes conteúdos para novas campanhas de novos produtos, desde o nosso primeiro contato até a gente assinar um contrato, né, e um Master Subscription Agreement com a Kraft Heinz, foram 3 meses, né, que a gente tomou assim, tipo, então se a gente pensa, né, em termos da mobilidade e o tempo que isso leva para uma empresa, né, agir com relação a algum problema de colaboração como esse, é uma historinha que ilustra bem, né, essa mudança, né, e esse empoderamento do usuário final, ou do que a gente chama, né, no doer, a pessoa que está lá na ponta buscando a solução do problema de qualquer maneira.
Para o bem e para o mal, né? Porque se essa pessoa não se sentir empoderada, a empresa vai deixar de inovar e vai deixar de ganhar velocidade na hora de adotar a tecnologia. Só que se essa equipe não for treinada, evangelizada pelo IT da empresa em relação a como adotar a tecnologia, ele pode gerar um super security breach, às vezes expondo uma informação da organização porque está lidando com um fornecedor desqualificado. Então, é uma faca que você tem que afiar dos dois lados, ela é muito importante. E aí, exemplo até, que eu gosto assim, de explorar do extremo disso, em relação a comprar tecnologia especialista ou comprar de um vendedor em vez de fazer dentro de casa, eu acho que o case mais legal, assim, que todo mundo fica super curioso, é o caso do Uber. Quando você pensa o Uber, você pensa assim, uma empresa de tecnologia enorme, eles devem fazer tudo in-house, né? Eles só fazem in-house o core deles, que é o algoritmo de ride-sharing e a questão de gestão de preço, enfim, eles têm algumas coisas que são extremamente críticas e aí eles internalizam. Mas você vê, por exemplo, a solução de mapa, até hoje, do Uber, é powered by Google. Você pega a solução de pagamento deles, é Braintree. Você pega a comunicação, Twilio. O maior cliente da Twilio ainda é Uber, até hoje. E-mail, eles usam SendGrid como infraestrutura. Autenticação, Auth0, armazenamento, eles usam Box. E aí eu digo assim, sempre quando eu estou lidando com aquele cliente que vem com o mindset de fazer muita coisa in-house, tal, ou só, né, eu só compro IBM, etc. Você fala assim, cara, se o Uber que é o Uber, meu, olha a velocidade que eles têm e olha quão rápido eles são em escolher os parceiros ideais para conseguir ganhar velocidade de execução. Imagina empresas que não são tech, como core business. E aí a gente vê, às vezes, as pessoas querendo fazer uns desenvolvimentos enormes. Enfim, só food for thought para pensar ali, né? Por último, o que a gente vê em comum das empresas que estão andando bem? Tipo um reconhecimento de padrões, assim. Primeiro, a área de negócio é treinada e empoderada para sempre estar pensando em como fazer melhoria de processo. Sempre. Se você é um gestor e você não tem uma, duas, três iniciativas de melhoria incremental do teu processo, seja lá qual é o KPI que você está tentando melhorar, essa empresa vai começar a andar de lado, vai estacionar. Outra coisa que a gente percebe, o TI é focado na meta de negócio, não na meta de TI. O TI é um parceirão da área de negócio e ajuda com os gargalos e desafios da área de negócio. Aquele TI que mantém a luz acesa e só cuida do SAP e garante que está funcionando, a gente não está mais vendo, tipo, nessas organizações mais ágeis. E aí a gente vê também uma cultura muito forte, onde o time participa muito de baixo para cima para discutir qual é o jeito certo de executar um processo, discutir que solução faz mais ou não faz sentido na hora de tentar resolver o problema. E a principal coisa também que a gente percebe esses times, eles são engajados. Por que eu digo aqui que conhecimento não é engajamento? Você ir na tua empresa, parar o teu time durante 3 dias, pagar um coffee, levar no hotel legal e dizer que você vai fazer um treinamento de transformação digital ou você vai fazer um treinamento de Lean. E aí todo mundo volta para o dia a dia. Se a empresa não tem uma estrutura de change management para garantir que aquele conhecimento entre na memória muscular das pessoas e que aquele conhecimento de fato influencie como a pessoa vai tomar decisões no dia a dia, não tem solução. A gente vê que as empresas que mais estão conseguindo adotar Lean, adotar 5S, adotar qualquer coisa, elas têm um período de treinamento? Sim, mas treinamento é awareness. Elas gastam muito tempo no follow-up para garantir que os colaboradores estão implementando aquele conhecimento no dia a dia. E estão, de fato, entrando na memória muscular do time. E, geralmente, as lideranças só param de trabalhar aquilo na pauta ou só param de acompanhar quando eles percebem que entrou na memória muscular do time aquela nova prática. A gente percebe que tem um foco na execução muito forte no dia a dia, para acompanhar se de fato o conhecimento está sendo implementado. O foco é muito em melhoria incremental e melhoria contínua, de ciclo rápido de impacto. A gente vê muito time. Eu vi uma palestra do Lehman no Silicon Valley Day,
aqui na BR, ele falou assim, acabou a época do líder inteligente, acabou a época do líder com grandes ideias. Agora existem hipóteses. E hipóteses que precisam ser testadas e medidas o mais rápido possível. Né? Esse mindset de testar as coisas com o modelo data-driven, a gente vê que é comum nos times que são mais bem-sucedidos. Não tem ideia boa ou ruim, existe teste que eles vão fazer, vão ver se funciona, não funciona, vão parar para sentar e avaliar o que eles querem atingir. O foco é no resultado de negócio a ser atingido. Isso a gente também percebe. Até a gente fica um pouco receoso quando vem um cliente batendo na porta do Pipefy, achando que o Pipefy é a próxima grande solução para os problemas. E a gente vê o cliente ou stakeholder achando que a adoção da solução vai ser a tábua salvadora dos problemas que ele tem. Não é. A tecnologia é só um meio para você atingir um KPI de negócio. E a gente vê muita empresa e muito time invertendo e colocando toda a atenção e energia para cacarejar a mudança do processo ou para cacarejar a compra de uma tecnologia e pouco accountability para medir, de fato, se aquele indicador de desempenho teve impacto positivo ou não. Time com memória curta. Não sei se vocês já viram. Líder, time que fica pulando de redesenho em redesenho, reprocesso em reprocesso, tecnologia em tecnologia e nunca para avaliar, ver se funcionou ou não funcionou e propor melhorias incrementais em cima daquilo que elas fizeram no passado. A gente vê que tem esse ponto de performance. Mindset de prototipação e teste muito rápido. E o que a gente percebe, de maneira geral, é que esses times já estão trabalhando no long tail. O item A da curva já é passado. E eles estão trabalhando para otimizar os processos a todos os níveis da organização. E não só aqueles grandes processos da empresa que tem awareness, que todo mundo enxerga, que todo mundo tem problema. A gente vê, igual o caso que a gente vê da Heinz, ou a gente viu no caso da DASA, muito isso. Às vezes um analista lá da ponta, que ele fala assim, olha, eu tenho que fazer um projeto de melhoria aqui, eu tenho que ter um case de sucesso, porque eu só vou ser promovido se eu tiver uns 2, 3 cases de sucesso aqui de melhoria operacional na minha empresa. A gente percebe que as empresas mais ágeis, os profissionais da ponta, eles têm uma cultura mais proativa e empoderada, em vez de só, tipo, me falaram que era para fazer o processo desse jeito, eu vou continuar fazendo. Quem compra tecnologia é a área de TI. Então, tudo que está aqui, eu não vou pensar diferente. Eu não vou parar para repensar se o que eu estou fazendo agrega ou não agrega valor. A gente vê essas áreas da ponta bem curiosas e bem thoughtful em relação a o que elas podem estar fazendo melhor na hora de otimizar a operação. Isso é claro. E é cultura da organização. Tem muita gente que fala, mas eu sou um banco. Cara, a gente atende, não vai falar todos os bancos, porque a gente não atende Caixa, não atende Banco do Brasil, mas a gente atende um monte de banco e atende fintech, e atende Nubank, que está roubando o almoço de todo mundo, o almoço e o jantar, atende Neon, atende um monte de empresa, e claramente a gente vê o setor onde você trabalha, se você é regulado ou não, não é uma desculpa. A gente vê bancos e bancos. A gente vê uns bancos usando isso como desculpa para tudo, e para não inovar, e para andar devagar, e para não ter accountability, e colocar desculpa na burocracia do sistema, aqui tudo é difícil, etc. E do outro lado, a gente vê o mesmo concorrente com sangue no olho, sendo, entre os nossos 3.000 clientes, provavelmente um dos 3, 4 clientes mais sofisticados que a gente tem. E os dois são bancos. E um está crescendo rápido pra caramba e ganhando market share de braçada, como vocês estão vendo. E o outro confiando que a marca, que a quantidade de agência é um diferencial. E nessa o sapo tá ali, né? Dentro da panela, a panela tá esquentando, e eles não estão nem vendo o mercado mudando drasticamente, assim. Eu acho que isso que de padrão, assim, de aprendizados que eu tive que valeria a pena compartilhar. Queria deixar aberto aí para qualquer coisa que vocês gostariam de perguntar, saber sobre esses clientes, enfim, ou compartilhar também, né? Mas é isso que eu tinha aí. Tinha uma Legal. hora, mais ou menos, né? Eduardo me falou para cobrir, Sim. fazer alguma coisa mais estruturada, então, super aberto para... Então, assim, acho que aqui tem... Obrigada, Alessia, por estar contribuindo, estar trazendo. Eu acho que tem perguntas nas duas frentes. Eu acho que enquanto a Pipefy, ao case de vocês, a trajetória de empreender,
né? E também ao lado de transformação digital, cultural e tudo mais que você trouxe de elementos. Então, o pessoal que for tendo perguntas, se quiserem erguendo as mãozinhas aqui, eu já vou começar com uma, né, voltada para essa área muito do Pipefy. Então, você trabalhou como consultor e tudo mais, e abriu a Pipefy. Quais foram as grandes aprendizagens, assim, quando a gente fala de modelo mental de startup, você tem 6 anos, né? Foi 2015 que você abriu. Para começar com esse olhar de escalar, para começar com esse olhar de captar realmente investimento, para saber que o mundo não precisava ser só Curitiba e região, nem só Brasil, e ter clientes globais. Qual que foi a grande sacada que você, né, se viu aí nesse cenário? Porque senão você poderia continuar sendo consultor, que atendia nichos de mercado e algo ali, né, e não ter essa visibilidade e esse crescimento exponencial. Isso foi um momento pelo que eu passei depois que eu vendi minha primeira empresa, o que foi um processo bem traumático, inclusive, de cultura e de tudo. Eu vendi a empresa, no papel foi legal, é o que me proporcionou ter fundado o Pipefy, ser solo founder, enfim, né, pude investir, mas do outro lado, a cultura, a forma de valorizar as pessoas, tinha um monte de coisa que eu não concordava. Não é que é errado, não batia comigo, como eu trabalhava. E basicamente eu vendi a empresa, a gente vendeu lucrativo, tá indo super bem e tal, mas o principal ponto que fez com que a gente tivesse que vender a empresa é que, por ironia do passado, a empresa gerou caixa muito rápido. E crescendo, gerando caixa, o ego foi lá em cima. Eu não preciso de investidor, eu não preciso levantar capital. Quer saber? O negócio está indo bem. E nessa foram criados vários guias locais, era um marketplace de serviço. Vieram os clubes de compra, Groupon, Peixe Urbano, um monte que tinha, vocês sabem, né, como é que foi aquela época. E basicamente a metáfora, assim, é como se eu estivesse no canal de Paranaguá com o meu botinho ali e começou a passar um monte de transatlântico, a gente foi atropelado. E aí, antes de ser atropelado, um investidor meu falou assim, olha, eu acho que é melhor você vender a empresa enquanto vocês estão bem, hein? Porque se vocês não venderem agora, esse negócio vai começar a entrar numa espiral descendente, então entra no ecossistema maior que você, enquanto você está num timing e está bem. E aí eu vendi a empresa. Mas eu vendi meio que meio a contragosto, assim, porque, primeiro, eu não queria vender, eu queria ser o gorila da sala, eu queria ser uma dessas grandes empresas que estavam escalando. E na época, pô, eu fundei a empresa, eu tinha, sei lá, 18, 19 anos, eu não tinha experiência, não sabia o que eu estava fazendo, eu não tinha, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, a oportunidade que eu tinha na mão, e perdi o bonde, long story short. Quando eu decidi empreender de novo, eu lembro que eu saí do apontador, no dia que expirou o meu contrato de aquisição de 1 ano, eu peguei e falei assim, não aguento mais ficar aqui. E eu fui trabalhar como consultor de produto para uma aceleradora israelense chamada Nestec. Então eu fui para Haifa, Tel Aviv, trabalhei um monte com eles remoto também. E lá eu estava jantando com a Ayol, inclusive sou amigo dele até hoje, ele é muito amigo da minha esposa também. Falei assim, como é que vocês são uma potência tecnológica em defesa, em inteligência artificial? Como é que Israel é o que é, né? Se não tem recurso natural nenhum, tem uma população pequena e etc. E aí ele virou para mim no jantar e falou assim, a gente é o que a gente é justamente por causa disso. Primeiro, que como nação, se a gente não for eficiente, a gente não existe, a gente é extinto. Segundo, todo empreendedor israelense, ele sabe que ele não tem mercado local. Então, ele, quando tem uma ideia, ele sabe que ele precisa empreender e ele precisa criar uma solução competitiva o suficiente para ser bem-sucedido no mercado americano e no mercado europeu desde o dia 1. Isso faz com que a gente aprenda a operar de forma internacional mais rápido que os outros, quando o negócio dá certo. E aí é ovo a galinha, a gente já opera internacional, já tem um canal internacional, network, rede, e os negócios crescem. Mas, para mim, o mais impactante foi o que ele falou depois sobre nós brasileiros, que ele conhecia muito do Brasil. Ele falou assim, agora vejam vocês brasileiros, vocês nunca querem inovar de verdade. Toda empresa de tecnologia brasileira é um copycat
de alguma coisa que já está funcionando nos Estados Unidos. Todo empreendedor brasileiro quer copiar alguma coisa de fora e trazer para o Brasil. E aí, vocês ficam na zona de conforto, porque vocês têm a barreira da língua, vocês têm essa burocracia de vocês, e vocês têm uma população imensa, de mais de 200 milhões de pessoas. E isso cria uma zona de conforto artificial para vocês, que ok, vocês podem ficar fazendo um monte de copycat, um monte de coisa aí, e no curto prazo vai bancar um lifestyle business para vocês. Vocês vão até ganhar uma grana e tal. Mas no longo prazo, me diga uma empresa de tecnologia brasileira que é líder global do que faz. Vocês conhecem? Uma empresa brasileira de tecnologia que é líder global, mundial no que faz. Eu também fiquei quieto. Argentina tem. A Argentina tem. Exatamente. Por quê? Porque o mercado local é uma merda. Então, eles sabem que precisam exportar para ser bem sucedido. E isso foi muito traumático para mim. Eu fiquei bem assim, nossa, gringo filho da mãe, vou mostrar para ele que ele está errado. E aí eu pensei assim, se eu for empreender de novo, eu vou empreender focando no mercado global. Então, o Pipefy nasceu internacional desde o dia 1. E nos primeiros 2 anos de empresa, a gente nem tinha material em português, nem nada. A gente já focava no mercado internacional. Boa parte da nossa receita é mercado brasileiro, mas o nosso foco, onde a gente levantou capital e onde a gente coloca muita energia hoje não é no mercado local mais. Não, legal. E aí, acho que já falou um pouquinho do gancho da segunda. Então, você falou que levantou capital, então foi fora. E você pensa ainda nessa parte de expansão, levantar outras rodadas, enfim, como que tá aí o teu time? Ele segue o fluxo das grandes startups no sentido de arrecadar, de ter, você está pensando muito mais no investimento do que você já tem hoje? Como que tá o time aí de vocês? Como é que funciona uma empresa de uma operação VC-backed, quando vocês veem na mídia, né? Nossa, tá empresa, queima não sei quantos milhões por quarter, etc, etc, etc. Basicamente, qual que é o modelo americano de venture capital? Eles pegam as empresas que abriram capital, eles pegam uma amostragem lá de empresas que abriram nos últimos 20 anos, e aí eles fazem basicamente reverse engineer. Eles olham como essas empresas eram lá no começo. E eles começam a identificar padrões. Quantos por cento por ano essa empresa crescia quando ela estava entre 0 e 1 milhão de dólares ano? E entre 1 milhão e 10 milhões ano? Entre 10 e 20 milhões? E aí eles começam a usar esses modelos para prever quais são as empresas de tecnologia que provavelmente vão abrir capital. E isso é inspirado no programa olímpico americano, que para ter um Phelps nadando 100 metros abaixo de 1 minuto, você precisa de X mil crianças com 10, 11 anos de idade fazendo 100 metros abaixo de tanto. E quando essas crianças atingem 12, 13 anos, espera-se que elas baixem esse tempo. Se ela não baixar, está fora do programa. E aí, com 15 anos, se não baixar mais, está fora do programa. E assim eles vão criando. A indústria de venture capital é a mesma coisa. Então, pega qualquer software B2B, Enterprise, SaaS, se você mantém uma alta taxa de crescimento dentro do grupo olímpico, que continua crescendo, o mercado já sabe que você está entre as empresas de grande slam e você tem muito acesso a capital. O custo de capital é bem baixinho, A gente levanta valuations muito bons. Enquanto a gente continuar crescendo, a gente tem capital infinito. Geralmente essas empresas vão continuar até o IPO levantando capital a cada 12, 18 meses, que são os grandes ciclos de planejamento de crescimento. Legal. Marlon, você tem uma pergunta? Duas. Manda lá. Duas perguntas. Bom, primeiro, obrigado. Sempre fantástico poder ouvir histórias assim. Quando a história de Israel é fantástica, Que tem que nascer pensando grande, sonhando grande, pegando os nossos colegas da Ambev, dinossauros da Ambev, como eles se autodeterminam. Duas perguntas para você. Uma, sobrevivência é a regra do jogo. Então, aquelas big, eu não sei se são Big Four, Big Five ou Big Three, elas estão tentando sobreviver. E todo dia elas olham para Pipefy como ameaça ao longo prazo. Cada uma é muito pequena. A gente participei de um outro encontro que alguém falava que não tem medo das hienas,
mas das abelhas desconhecidas, né? Você não sabe quem é o pequeno que vai destruir o seu modelo de negócio. Uma pergunta é, como é que é tocar com uma Kraft Heinz, que alguém na ponta está falando com o CEO da Microsoft, da Oracle, da SAP, ou sei lá o outro nome, e vocês tentando ganhar espaço pela trainee da Kraft Heinz ou por outros caminhos? Essa é uma pergunta falando, como é que esse ambiente da grande empresa tentando influenciar o CFO ou CEO e vocês atuando? E muito na mesma linha, por ser inclusive a realidade que eu vivo hoje, eu estou numa subsidiária, uma pequena empresa, subsidiária de uma empresa europeia. Eu falo da Pipefy hoje, alguém levanta a mão e fala assim, não, fica tranquilo. SharePoint e Power Automate fazem a mesma coisa, não gasta tempo, problema de governança, nem fala com esse pessoal, não perde seu tempo. Me conta aí como é que eu ligo para o meu CEO e fala, cara, não é assim. O segredo é você fazer uma análise de... A empresa ela não quer tomar risco, do ponto de vista de governança, segurança de dados ou risco financeiro de se comprometer com um fornecedor desqualificado. E aí a gente joga o playbook certo do cliente, que é, no caso do playbook de Pipefy, a gente inverte o funil de vendas, porque o Oracle, a ServiceNow, está chegando no CEO, no CIO da empresa e falando assim, não, invista aqui, ó, $1 milhão ano, baratinho, casa comigo que eu vou resolver todos os seus problemas. E eles trabalham com ciclos de vendas de vários meses, se não anos, às vezes, de relacionamento para fazer uma abordagem de compra top-down. A gente usa uma abordagem mais moderna, que é o que a gente chama do modelo de flywheel, que muitas empresas de cloud fazem, que é, por exemplo, o Slack faz, Box também faz, que é quebrar aquele grande risco, aquele grande projeto, num projeto bem menor, que inclusive aquele mastodonte, ele não tem capilaridade para conseguir entregar com a mesma velocidade que a gente entrega, e a partir do momento que a gente ganha o primeiro caso de uso, a gente trabalha com um modelo de land and expand, que a gente chama, que é, eu ganhei o primeiro caso de uso, muitas vezes cara, te dou um super descontão, fica tranquilo aí, vamos fazer a POC, não se estressa. Chega no teu resultado de negócio. E aí é um game de war, que basicamente eu vou tentando roubar o ar da sala. Eu pego aquele backlog do grande player ou do ServiceNow, que está há 4 anos sentado lá, a área de negócio, pacientemente esperando para ter a necessidade dela priorizada, e eu vou digerindo, comendo pela beirada aquele backlog, entregando uma vitória atrás da outra, uma vitória atrás da outra. Geralmente, a gente fica confortável para chegar com uma abordagem top-down no IT, quando a gente pelo menos tem já uns 2, 3 cases de sucesso, que já tem champion, já tem número de ROI para provar, já tem fatos para colocar na mesa que a gente é mais ágil e mais rápido. E até isso é muito da abordagem de operar, porque o nosso time de vendas, ele não é orientado e focado em vender. O nosso time de vendas tem uma abordagem de customer success, porque a gente sabe que é infinitamente mais importante fazer com que aquela primeira implementação seja bem sucedida, porque a partir do momento que uma primeira for bem sucedida, isso vai criar uma sequência de implementações em escala a ponto de um banco tradicional, conservador, a gente chegar em 14 mil usuários 2 anos depois. Mas a gente rouba o ar da sala, fazendo com que o cliente não corra risco. Tipo, cara, tá preocupado? Então tá bom, vamos com um projeto menor, até para você chegar com uma vitória, para você mostrar o case. Isso funciona super bem. Muito obrigado. Obrigada. Minasi? Oi, Alessio. Parabéns, muito legal a sua apresentação. Mas eu fiquei tão interessado na ferramenta em si que eu estou querendo fazer perguntas para poder evoluir a compra e a venda aqui. Mas até para entender um pouco melhor, porque a empresa que eu trabalho hoje, eu vejo diferentes áreas em diferentes momentos dessa transformação digital. O Pipefy ajuda no change management, porque, para eu te explicar um pouco melhor, eu acho que a gente tem nessas áreas, a gente tem menos preocupação, claro que sempre tem uma preocupação com segurança e a infraestrutura
em si, mas a gente tem mais preocupação em adoption, uma vez feito o processo, como comunicar, garantir uso e treinamento, que seja tão simples a ponto de que nem precise de treinamento. Pipefy ajuda nesse ponto também? Eu acho que para poder dar a resposta ideal, eu tenho que quebrar em 3 pontos, tá? Primeiro, criar, que é o que a gente faz, que é o foco da nossa tecnologia. Eu não quero bater de frente a frente com o ServiceNow. Eu quero ser melhor que o ServiceNow justamente... ServiceNow, estou dando um exemplo, né? Mas pode depender do player vertical com o caso que a gente está resolvendo. Eu quero ser a melhor solução que seja fácil e intuitiva para a área de negócio usar. Justamente para fazer com que exista engajamento na área de negócio. Tanto que a gente não mede o NPS do nosso comprador, a gente mede o NPS do operador que está na ponta, porque ele influencia muito, inclusive, se vão regurgitar uma tecnologia ou não. A gente se preocupa muito com a experiência da ponta. Então, um dos pilares da entrega é tecnologia e design centrado no usuário, que é onde a gente é muito forte e gasta bastante tempo em entender quando está desenvolvendo a tecnologia. O segundo ponto é que a gente percebeu que essas áreas de negócio, eles não querem só uma tecnologia intuitiva. A área de negócio, muitas vezes, ela não tem maturidade de processo, ela não consegue nem desenhar o processo dela. E a gente percebeu que os templates de processo prontos são muito importantes para esse cara já ter um ponto de partida de alguma coisa que ele possa, igual um aplicativo de celular, baixar e já ter 70% mais ou menos encaminhado, porque a modelagem da solução tecnológica, às vezes, é mais importante do que a tecnologia em si. Então, a gente trabalha muito nesses bundles de ter muito ambiente pronto, muito template, muita coisa plug and play, para esse cara não gastar muito tempo configurando. Então, a aquisição do conhecimento da boa prática também é super importante. Seja com um template, ou nas primeiras implementações é onde o nosso time de Customer Success entra, justamente para ensinar o cliente a como mudar o modelo mental dele. Long story short, estou trabalhando com profissionais aqui, né, me brifaram que é muita gente de Lean. Principal coisa que a gente tem que mudar a cabeça da área de negócio. Em vez de pensar como BPMN, pensar como fluxo de valor e CIPOC. Fazer modelagem com CIPOC, que é bem mais fácil, visão de Kanban, é ágil. Parece simplista? Sim, mas resolve. De uma forma que o operador do chão de fábrica também conhece. Assim. Então, a gente educa bastante nisso, em pensar processo com mindset Lean, não com um modelo tradicional de otimização e gestão e automação de processo. Por último, entra a parte do ponto de vista de change management. Na hora de implantar, a gente gasta bastante tempo em tentar também educar o stakeholder em que estágio que o processo dele está do ponto de vista de maturidade. Porque 2 coisas acontecem. Primeiro, às vezes tem processos que têm um baixo nível de recorrência, que não são tão transacionais, e aí o cara, apaixonado com a solução, ou apaixonado só porque ele acabou de ser promovido, ele quer reinventar a roda, quer fazer um jeito diferente de fazer as coisas. E a gente fala, cara, você não precisa automatizar isso aqui. Acontece uma vez por mês. Pô, não gaste tempo. Keep it simple. E o segundo ponto, se você tem um processo, sim, que tem um nível de transações alto, que você quer ganhar mais controle, ganhar eficiência com automação, o segredo é começar com um processo as is, para você entender qual que é o teu baseline. Para você entender onde o time está, entender onde está o gargalo, e a partir disso começar a propor melhorias incrementais. Porque qual é a melhor metáfora? É igual cuidar de um berçário. Uma coisa é cuidar de uma criança, uma coisa é cuidar de gêmeos, uma coisa é cuidar de um berçário inteiro com 30 crianças dentro do berçário. A gente vê gestores, às vezes, super empolgados, querendo mudar o processo de ponta a ponta. Então, as pessoas saem da zona de conforto, o time inteiro. Esse cara está pedindo um motim. That's it. Tipo, em vez de trabalhar com um processo pequeno, que é controlado, testa com uma área, faz essa área ser bem-sucedida, usa essa área como exemplo para fazer propaganda para os resistentes, para mostrar que vale a pena mudar a forma de trabalhar, para daí testar uma ideia nova, para daí brigar com mais budget. Quando a gente vê umas áreas assim super motivadas, querendo fazer top-down,
deixar o processo novo, de ponta cabeça, a gente olha e já fala assim, não vai virar. Ah, não vai virar. Ou o time vai regurgitar rapidinho. E Alessia, Silvana, você me permite, você comentou que talvez o grande foco do Pipefy seja o long tail ali, mas até para processos A hoje que são, sei lá, talvez até bastante digitalizados, na minha empresa a gente tem driveado um esforço muito grande para conectar esses processos. Às vezes eles são automatizados ou digitalizados em partes, mas, por exemplo, o processo de desenvolvimento do produto com o processo de MRP ou ARP ou SAP, né, eles não estão completamente ligados, têm soluções diferentes, etc. A gente tem gastado um esforço com ferramentas do tipo ThingWorks, da PTC, para tentar conectar esses mundos diferentes. Você acha que o Pipefy, que me parece bastante inteligente, mais simples, faz mais sentido dar ownership para as pessoas que estão operando no dia a dia. Essa solução permite integração, inclusive, com esses diferentes softwares, essas soluções mais para os processos EI, assim? A gente integra. Geralmente, a gente vê 3 grandes tipos, que é um processo standalone, que roda inteiro, sozinho, dentro do Pipefy, mas, às vezes, a gente vê conectando a outros sistemas, seja como um gatilho ou sendo uma ação de algo que foi engatilhado. E eu vou dar 2 exemplos. A empresa usa Salesforce e a área de vendas controla as vendas com Salesforce. Mas, a partir do momento que vendeu, tem que ir para o time de operações para entregar aquilo que foi vendido, para gerar um contrato com o financeiro. Então, um pedaço da execução, no começo, roda com o software especializado, nesse exemplo aqui do Salesforce com o CRM, e aí a continuidade desse processo roda no Pipefy, quando precisa engajar mais stakeholders. O caminho contrário, a gente vê bastante também. Por exemplo, compras. Você pega a Claro, né? Eles usam o Pipefy para compras lá. A abertura do ticket, a solicitação, roda com Pipefy, todo o processo de avaliação, triagem da compra, etc, etc, etc. Aí, no final do processo no Pipefy, o Pipefy é integrado com o Oracle e gera uma ordem de compra dentro do Oracle, via integração. Então, depende muito do processo, assim, tipo, vem um sistema e você precisa cobrir o resto da jornada, ou você quer cobrir a jornada e o final do processo dentro do Pipefy, ele engatilha alguma outra coisa no teu sistema legado. Varia bastante, caso a caso. Muito legal. Obrigado, Alessio. Mais alguma? Daqui a pouco você vai estar de volta, Marcelo. O André acabou levantando a mão também. O Elcio, pode falar, Elcio? Obrigado pela oportunidade. Foi bem bacana a apresentação das informações, muito bacana. Obrigado, Marlon, também pelo convite. Eu sou um convidado. A minha pergunta veio bem próxima ali da última pergunta que o Minasi fez. Então, a minha preocupação, na verdade, assim, eu trabalho na área de TI aqui da empresa que o Marlon comentou, né, que eu trabalho com o Marlon. E a parte de integração tem uma preocupação muito grande com isso, porque nós temos experiência aqui com fornecedores do mesmo, um fornecedor que fornece 2 softwares distintos, que já vem com uma integração semi-pronta, a cada 2 semanas para de funcionar a integração. Então, tem um receio muito grande de funcionamento dessas integrações. A minha pergunta é assim, com esse ambiente todo voltado à nuvem hoje em dia, como que você vê, Alessio, essas integrações, por exemplo, uma integração com DocSign, com Kanbanize e com uma ferramenta bem da nuvem mesmo, como que você vê o futuro desse sistema? Sendo mais fácil ou mais difícil com uma integração direta com RP, por exemplo? A abordagem que a gente tem, ela é híbrida, tá? Que a gente pode ir numa abordagem mais transacional, 100% self-service, onde o usuário faz tudo sozinho. Há uma abordagem mais avançada, até usando as nossas APIs, com desenvolvimento customizado em cima da nossa plataforma, para integrar com o legado. E varia muito do caso de uso e de
como que a área de negócio quer lidar com o desafio. Se é um processo mais satélite, mais simples, e é só fazer uma integração entre ferramentas de ambiente cloud, a gente tem conectores prontos, por exemplo, até com o Zapier ou Integromat, que qualquer usuário vai lá, tem receitinha pronta, ele só entra com login e senha dele e já dá go live na hora, que é mais transacional. O segundo nível que a gente tem um iPaaS nosso, que é um integrador avançado, que daí, de fato, você consegue entrar no teu SAP, no teu NetSuite. Geralmente, quando você quer entrar num System of Record, né, um banco de dados teu mais parrudo, e você quer ler, quer sincronizar, aí a gente tem uma solução mais avançada, que daí a gente dá acesso ao ambiente para a área técnica do nosso cliente. E, por terceiro, se esse cliente tem uma necessidade muito específica, seja de integração ou de desenvolvimento de aplicação, que a gente chama de construir o last mile, né, a última milha do que ele precisa fazer, aí a gente tem as nossas APIs e tem as plataformas. Por exemplo, lá no Santander, eles queriam usar o Pipefy para gestão de ativo, de asset management, né, de equipamento. Eles fizeram um app que roda em cima do Pipefy, que gera o QR Code e já está integrado com a impressora, vai lá e gera o arquivo. Isso aqui eu nunca vou fazer como uma plataforma de software, mas eu dou 95% das pecinhas Lego prontas para ir lá desenvolver e dar go live num 1/10 do tempo que demoraria para fazer isso daí num sistema in-house, entendeu? E acaba funcionando bem. E é mais ou menos a trajetória que a gente tem. Geralmente a gente entra pela área de negócio, com a área de negócio, às vezes usando o Zapier, ou algum conector nativo, ou o RPA, né? Que é o Shadow IT. O cara vai, pega o robozinho lá e vai judiando para não ter que fazer a integração. Aí a gente vai crescendo, começa a resolver processos mais missão críticas, e aí a gente entra em contato com um grande gatekeeper, que é o IT. Ele fala, não, peraí, eu tenho minha base de clientes, eu tenho minha base de colaborador, de fornecedor, seja lá, né, que sistema que ele precisa acessar. Aí, nessa situação, a gente tem produtos mais avançados, desde ambientes ou os assets da plataforma, até ele fala assim, não, aqui só entra se rodar dentro do meu ambiente, que é igual um banco. Tá bom, a gente tem soluções private cloud. O que você quer? Você quer AWS? A gente tem AWS. Você quer IBM? A gente tem IBM. Quer Google? Tem Google também, está saindo agora. Então, depende do nível de maturidade e do nível de criticidade do processo em si. E é muito esse overshot que a gente colabora muito com os nossos clientes, assim, cara, tá trabalhando no processo long tail, pode atuar no negócio, deixa esse cara não te incomodar. Tipo, proteja o teu backlog e clientes que usam bem, fica até engraçado, porque vira meio que posto Ipiranga, assim, sabe? Tipo, lá no Santander, eles falam, já tentou no Pipefy? Ah, não tentou, então vai tentar no Pipefy primeiro. Se você não se resolver, aí você volta aqui, mas tenta lá primeiro. E aí a área de negócio vai sendo educada até, que é escasso, que não pode ficar pedindo recurso do TI o tempo inteiro. Você sabe, se der recurso infinito, eles vão gerar um backlog infinito de request, sempre. Tipo, então a gente tenta... Legal. Andréia, tua pergunta? Olá, muito prazer, parabéns pela solução, pela empresa. Eu sou de uma consultoria GoToWin, nós somos parceiros recentes do Pipefy, sou uma das entusiastas de Pipefy aqui dentro da empresa, e a minha pergunta é mais, são duas perguntas na verdade, né? Uma mais voltada ao tempo médio que o usuário final leva para ser treinado, até ele ter essa desenvoltura para conduzir o Pipefy praticamente sozinho ali dentro do dia a dia dele, da rotina dele, né? Se sentir livre e confortável para e tendo essa autonomia de trabalhar com Pipefy. Na verdade, é o tempo de treinamento, né? O tempo médio que a gente deveria considerar de treinamento desse usuário final, dessa pessoa da área de negócio. E a segunda pergunta é da participação do Pipefy no mercado asiático. Vocês já estão dentro desse mercado? Vocês têm interesse nesse mercado? Eu não tenho conhecimento do mercado, da participação de vocês no mercado asiático, isso me interessa também. Ah, legal. Respondendo a tua primeira pergunta, do ponto de vista de treinamento, assim, para usos simples e básicos, só para você ter ideia, mais da metade das empresas que usam Pipefy tiveram uma experiência 100% self-service. Então, a plataforma deveria ser fácil e intuitiva para que uma pessoa conseguisse
ao interagir com ela no dia a dia, ir aprendendo e se desenvolver. Caso você queira formar um champion de Pipefy, que daí a gente tem um treinamento, a nossa certificação básica é algo, acho que deve demorar umas 3, 4 horas ali para você fazer e cobrir todo o conteúdo. E uma pessoa brincando com os cases, vou te falar que em 2, 3 dias ela está super familiar, consegue dar go live e resolver os processos dela com certo nível de complexidade, já colocando automação, database, customizando analytics, fazendo coisas mais avançadas. O que a gente aprendeu com os nossos clientes é que, geralmente, o desafio é na primeira implantação, que é mudar o modelo mental, mudar de BPMN para CIPOC, entender como é que funciona fase a fase, como é que vai modelar o processo, e a partir do momento que o processo está modelado, onde vale a pena tentar colocar automação ou não, seja para fazer workflow de tarefa, ou automação de e-mail, né, montar essas mensagens, ali leva um pouquinho de tempo, e depois disso o time levanta voo. Segunda, terceira, quarta, quinta, ao longo do tempo, os times tendem a adotar de forma bem orgânica. Sobre o mercado asiático, a gente atende alguns clientes no mercado asiático, ainda são exceção, né? O nosso mercado número 1 é o mercado americano, em segundo o mercado europeu. O que acontece, e aí muito, os nossos clientes de mercado americano, através de consultorias como Capgemini, IBM Operations, Accenture, eles vendem contratos de consultoria ou contratos de operação de BPO, onde a execução acontece no Shared Service Center, que está baseado na Ásia. Índia, Indonésia e outros lugares. E aí a gente teve que se adaptar, até mudar SLA de atendimento, para suporte, para algumas coisas, alguns detalhes de localização. A gente trabalha muito com esses players de BPO, que daí a Ásia é o grande pool de mão de obra deles, né? Legal, obrigada, Andréia. Eu tenho mais uma falando um pouquinho da questão de desafios da Pipefy. Então, você deve ter crescido pra caramba, estão contratando tanto aqui, Estados Unidos, enfim. Então, tem desafios de onboarding, culturais, como, né, fazer com que essa galera realmente entre no DNA. Quais são os maiores desafios que vocês têm hoje no curto prazo, quando a gente fala nessa parte de liderança, né, cultura, engajamento? O maior desafio é que hoje a gente tem, por exemplo, mais pessoas no quadro que tem menos de 1 ano de empresa, porque 1 ano e meio, a gente dobra o tamanho, vem dobrando o tamanho todo ano, né? Então fica um pouquinho difícil, porque você tem sempre muita gente nova chegando, e gente com backgrounds diferentes, referências profissionais diferentes em relação a valor, cultura, o que acha que é certo e errado. O que a gente fez? O que antes acontecia como osmose, a gente precisou de sistemas e práticas e playbooks para garantir que as pessoas, né, tenham o máximo de adesão aos valores da empresa e a nossa forma de trabalhar. Mecanismos que funcionaram para a gente muito bem, primeiro, a experiência de onboarding. Combinado não sai caro. A gente explica os valores da empresa, um a um, mas para cada valor a gente coloca behaviors. E para os behaviors tem do's e don'ts bem claros, assim. Tipo, um dos nossos valores é radical candor, né? Que é a transparência radical. O que significa, quais são as coisas boas e ruins de cooperar de acordo com esses valores, e o que é ser radical candor não é ser um idiota dentro do ambiente do trabalho e assediar moralmente teu time. Mas, por outro lado, também não é você falar sobre a performance das pessoas. Performance, você fala com as pessoas, não das pessoas. Então, a gente dá do's e don'ts bem claros e conta histórias internas, inclusive de, tipo, o dia que a tia da limpeza me deu uma bronca, me deu um puxão de orelha enorme, porque eu sujei o banheiro e ela, né, me corrigiu ali na hora, foi super enfática, etc. E essa é uma história maravilhosa. Não interessa se você é tia da limpeza e se é o CEO da empresa andando. Se eu mereço um feedback, dê o feedback na hora, de forma direta, explique o porquê, explique o que você gostaria de fazer. Então, a gente gosta de contar essas histórias de exemplos de adesão ao valor para explicar o que funciona ou não. Mas, mesmo assim,
ainda existe uma inércia enorme disso ficar só na parede e as pessoas esquecerem. O que, de fato, foi um divisor de águas muito bom para a gente é quando a gente colocou a adesão a valores no nosso modelo de avaliação de desempenho. Então, o nosso modelo de avaliação de desempenho é 70% resultado, 30% behavior. E o behavior, literalmente, são os valores da empresa listado. Para cada valor, a gente tem 2 behaviors. E aí, o time, numa avaliação 360, avalia os behaviors. Se a pessoa apresenta ou não aqueles valores. E isso ajuda muito a hold o team accountable para estar um pouco mais alinhado na nossa forma de trabalhar. Legal, obrigada. Todo mundo sabe quais são, porque é avaliado a cada semestre. Não, e eu acho que é o desafio, como você comentou, né? Dobrando de tamanho anualmente, como não é mais por osmose, como que você assegura, como que você mantém, enfim, e tem que dar ao mesmo tempo velocidade. E aí, acho que quando você fala de 1 ano e meio, e além disso, a média etária também. Então, pessoas mais jovens que estão começando, então tem uma questão de maturidade, seja profissional e também na empresa. Então, tem um paralelo aí bem bacana. Pessoal, mais alguma pergunta? Dá uns minutinhos, aí a gente já... Posso fazer um comentário rapidinho? Pode, Nilton. Obrigado, Alessio, pela apresentação. Perfeito, eu sou da área de TI, já sou bem rodado nessa área, né? Passei por todas essas fases. Fantástica apresentação. Tem um ponto que eu acho que é muito importante reforçar, é que quando você cria inverte o funil, né? Com várias soluções, né? Cresce muito o risco seu de cybersecurity e também do LGPD. Então, assim, isso é um ponto que fique bom que fique claro, porque, tudo bem, é o caminho, é a solução, é a maneira da empresa ser mais ágil, mas na base da sua estrutura você tem que ter muito mais cuidado para evitar problemas seríssimos de ou parar a operação da empresa ou se tem um problema seríssimo de risco de compliance. De credibilidade. Por isso que eu falei o exemplo do estagiário. Ele tem que treinar para ser empoderado, mas ele tem que ser educado como adotar, porque senão a chance disso virar um grande problema é enorme. É enorme. Isso que eu digo, treinar o negócio é como comprar a solução cloud. Treinar o negócio, que tipo de informação que ele pode manipular ou não pode manipular. Aprender que hora que ele traz o time de compliance junto, procurement, tipo, security, para fazer a homologação do fornecedor. Porque treinando ou não, essas áreas vão adotar. Posso fazer mais uma pergunta? Como é que você vê o futuro? Porque, para mim, o ERP vai acabar, tá certo? Com o blockchain, as transações vão ocorrer entre as grandes organizações e as grandes plataformas. Esse conceito de um ERP, de uma organização, passa a ser uma plataforma, várias empresas ali dentro, né? E o blockchain vai ser um conector entre essas coisas aí, eliminando muitas funções de um ERP. Como é que você enxerga isso no futuro? Eu acho que é esse o movimento mesmo, que vai ter cada vez mais descentralização. Eu acho que, claro, que essas grandes empresas elas vão ainda existir, principalmente exatamente o que você falou, porque quando você começa a encostar nos processos core da empresa, que são os processos não industriais do ponto de vista de manufatura, mas industrial do ponto de vista de importância. Change management é super importante, governança em cima disso é super importante, e é óbvio que a empresa não vai comprar só tecnologia, ela vai comprar solução. Ela vai comprar um fornecedor que sabe entrar com conhecimento de negócio sobre o problema, e ela vai trabalhar com um fornecedor também que, quando algum problema acontecer, tem SLA, é um fornecedor confiável, e esse fornecedor tem musculatura para ajudar ele a dar conta desses grandes problemas. Então, eu acho que essas empresas não vão sumir, só por causa dessa criticidade. Mas o que vai acontecer é uma fragmentação e esse caminho de especialização cada vez maior ao longo do tempo. E eu acho que eu estou percebendo, a própria SAP está começando a se preparar para isso, que não é uma solução de tecnologia, eu sou uma plataforma e eu sou orquestrador. E eu, como plataforma, vou te ajudar a escolher quais são os vendors especializados que conseguem resolver bem esse problema. E eu, como plataforma, vou te ajudar a fazer uma consultoria para dizer o que é compliant, o que não é, o que é escalável, o que não é, o que é compatível com o stack e o que não é. E eu estou vendo esses grandes players chegando até a gente, às vezes, dizendo assim, eu quero te trazer para dentro do meu ecossistema, mas você vai ser homologado por mim e aí você vai ganhar um green card para trabalhar com um monte de gente legal.
Só que geralmente nessa brincadeira do Green Card ele fala assim, mas eu quero uma opção de compra. Porque se você ficar grande demais e começar a me incomodar, eu quero ter o direito de Tipo, comprar. vem brincar aqui perto, mas eu tô cuidando de você, né? Cresceu É. muito, já quer pensar em absorver. Não, É. bacana. Então, Alessio, eu queria te agradecer muito. Eu acho que aqui teve vários insights, né? E acho que as temáticas que você provocou. Agradecer também o Eduardo pela conexão, né? Se colocamos à disposição, acho que vai gerar bate-papos futuros, né? De pessoas querendo conhecer com mais profundidade, a gente ter uma interação muito maior. Né, e fica aqui o convite, né, para estar participando também, eventualmente, dos encontros que a gente tem aqui da confraria. São temáticas diversas que a gente debate, justamente nesse olhar, né, de contribuir, porque cada um tem uma dor, cada um está no nível de empresa, né, no momento, e olhando todo, aumenta o nosso repertório, né, enquanto gestão. Então, muito obrigada aí pela tua contribuição. Beleza, pessoal, obrigado pelo convite. Queria deixar as portas abertas para vocês. Está só no começo da trajetória ainda. A gente ainda tem muito a crescer nos próximos anos aí. Por enquanto, a principal coisa que a gente quer é criar histórias de sucesso. E a gente quer que os nossos clientes de hoje sejam os grandes reverberadores do impacto que a gente pode gerar nos negócios que a gente está ajudando aí. Então, eventualmente, se tiver alguma necessidade de negócio que você vê que possa ser um bom fit, gostaria de deixar o canal aberto super para a gente entrar, ajudar, independente de você trabalhar com Pipefy ou não, a gente vê se faz sentido ou não e principalmente fazer vocês atingirem o resultado que vocês estão tentando alcançar, independente da tecnologia. Se for com a gente, é legal. A gente vai querer usar vocês como grande cartão de visita do Pipefy aí pelo mercado, mas a gente está aqui para o longo prazo e tá focado em construir essas histórias de sucesso aí, que é entregar resultado, né? É entregar resultado. Acho que hoje é o principal ponto, que você vai conseguir construir uma boa reputação ao longo do tempo e vai acabar tendo os melhores clientes e os melhores contratos ao longo do tempo também. Então, Eu acho que a gente não tem dúvida do potencial de crescimento de vocês, né? Olhando aí o tempo que vocês têm de empresa, para o tamanho que você já tem, as grandes contas que são difíceis de acessar, enfim, do portfólio. Então, está voando realmente uma velocidade bem grande. Obrigada. Beleza. Obrigado, pessoal. Um abração. Tchau, Obrigada, pessoal. pessoal. Boa Uma boa noite. noite. Obrigado, tchau, tchau.